Você sabe o que é risco? Você sabe como minimizá-lo? Se não, e você mesmo assim deseja ser um investidor melhor, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar esse conceito tão importante. Fala galera, beleza? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para você, investidor. Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, fala que uma das principais causas que fazem muitas pessoas não ter sucesso na bolsa de valores é a falta de uma boa gestão de risco. Ele continua dizendo que para podermos gerenciar o risco, precisamos primeiro conhecê-lo, para depois reconhecê-lo, para depois controlá-lo. Nesse vídeo, você vai conhecer os principais tipos de risco e suas classificações. Com esse conhecimento, você estará mais apto a reconhecer o risco quando aparecer na sua carteira de investimentos ou em um ativo que você quer investir e assim controlá-los. Mas o que é risco? Risco é a incerteza quanto ao futuro. É a possibilidade de acontecer outras coisas além do esperado. Mas claro, nem todos os ativos têm o mesmo nível de risco. Isso porque em alguns é mais fácil dimensionar o retorno daquele ativo, enquanto em outro é mais difícil. Pense nos títulos públicos. Nesse caso, há uma grande chance de eu receber o que foi acordado no momento da aplicação, ou seja, o que eu apliquei acrescido de juros no vencimento. Além disso, é possível, em ativos de renda fixa, ter noção do quanto será a minha rentabilidade, porque eu consigo saber qual será o parâmetro do meu retorno. Se aquele meu investimento vai render de acordo com a inflação, com o CDI, com a Selic, ou se será uma taxa prefixada. Por outro lado, no investimento em ações, eu tenho mais dificuldade para dimensionar o meu retorno. Eu posso multiplicar o meu patrimônio por várias vezes, mas eu também posso perder tudo. Mas claro, nem toda ação tem o mesmo nível de risco. Por exemplo, uma empresa menor que está buscando espaço no mercado, ela tem uma chance de ser um grande sucesso no futuro, mas também tem uma chance de ir à falência. É diferente de uma empresa mais consolidada. Provavelmente ela não será o próximo grande sucesso nos próximos 10 anos, mas provavelmente também ela não vai à falência, porque ela já tem um mercado sólido, já é consolidada, já tem um balanço saudável, já consegue ter uma receita maior. Então, a previsibilidade desse tipo de empresa é maior do que em uma empresa pequena. Outro ponto importante: mais risco não significa mais retorno. Se isso fosse verdade, não haveria risco. O certo é, de acordo com o nível maior de risco, deve existir uma expectativa maior de retorno. Mas não quer dizer que essa expectativa vai se concretizar necessariamente. Mas vamos lá. Como os riscos podem ser classificados? Existem duas classificações de risco: o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático, como o próprio nome já diz, ele afeta todo o sistema. Não há forma de você evitá-lo, pois ele está além do seu domínio. Apesar de afetar todos os investidores, não significa que todos serão atingidos no mesmo grau. Também existe o risco não sistemático. Nesse caso, ele não afeta todo o sistema, mas somente algum setor da economia ou alguma classe de ativos. Esse risco pode ser minimizado de uma forma que vamos conhecer no decorrer desse vídeo. Mas me responda, você quer ser um investidor melhor? Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, para que você não fique de fora de nenhum vídeo que nós postamos semanalmente
sobre finanças e investimentos. O primeiro tipo de risco que precisamos conhecer é o risco de mercado. Esse risco diz respeito à possibilidade de termos prejuízo por causa das oscilações dos preços dos ativos. Na maioria dos ativos financeiros da nossa economia, existe um mercado onde atuam as forças de demanda e de oferta. Se a demanda por um ativo for maior do que a oferta daquele ativo, o preço deste vai subir e vice-versa. Então, é possível que você compre uma ação a R$50 e com o tempo o preço dela comece a cair porque tem mais gente querendo se desfazer daquela ação do que querendo comprá-la. O segundo tipo de risco que precisamos conhecer é o risco operacional. Esse risco está ligado à parte operacional da transação, de tal modo que impeça ou atrapalhe aquela negociação. Por exemplo, se você vai mandar uma ordem de compra ou de venda através do home broker da sua corretora e por uma falha no sistema a ordem não foi executada ou não foi aberta, você acabou de ser prejudicado por um problema operacional. Todas as instituições estão sujeitas a problemas na parte operacional das suas operações. Contudo, é importante que você tenha em mente que quanto mais desenvolvida for as operações daquela instituição, menor será esse risco. O terceiro risco que precisamos conhecer é o risco de crédito. Ele está presente nas operações de renda fixa e existe pela possibilidade de não recebermos o valor que aplicamos. Como todo ativo e investimento de renda fixa consiste numa operação de empréstimo, existe aquela possibilidade de você não receber de volta aquilo que você investiu. Ou seja, existe a possibilidade de você receber um calote. O próximo risco é o risco de liquidez. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um ativo em dinheiro sem que haja perda no valor. Pense em um imóvel. Normalmente, um imóvel não é líquido. Provavelmente você conhece alguém que tem um imóvel para vender, mas que não consegue comprador. Essa pessoa pode até atrair compradores baixando o preço, mas nesse caso vai haver a perda do valor. Em ambos os casos, ou a pessoa não consegue achar comprador, ou a pessoa vai ter que diminuir o preço para atrair compradores. Em ambos os casos, esse imóvel não é líquido. Dessa forma, podemos concluir que quanto maior for o número de compradores e vendedores em um mercado, maior será a liquidez daquele ativo e menor será o risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir vender rápido ou por um valor justo. O último tipo de risco é o risco legal. Esse risco diz respeito à possibilidade de que um contrato não seja cumprido por conter cláusulas ilegais. É a obrigação das partes firmar acordos que estejam de acordo com a legislação. Por isso, você deve verificar a confiabilidade e a credibilidade da pessoa ou da instituição cuja qual você está negociando. Pronto! Agora eu vou te dar 2 conselhos para que você possa minimizar o risco dos seus investimentos. Primeiro, diversifique. A diversificação é o ato de comprar vários ativos. Contudo, para que essa diversificação seja eficiente, os ativos que você está comprando não podem ser correlacionados. Imagine o seguinte: se você tiver 10 ações, você estará diversificado? Depende. Se você tiver 10 ações apenas do setor bancário, você não está diversificado, pois caso aconteça uma crise nesse setor, a sua carteira de investimentos vai derreter como um todo. Contudo, se você tiver 10 ações de 10 setores diferentes que não são correlacionadas um com a outra,
você vai estar diversificado. Porque se acontecer uma crise em algum desses setores, ou 2, 3 setores, vai haver outras ações de outros setores que vão segurar a rentabilidade da sua carteira. Então, diversifique entre modelos de negócios, setores, tipos de ativos e até países. O segundo conselho que eu posso te dar é estude. Qual vai ser a ação que mais vai subir nos próximos 10 anos? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aquelas empresas com uma boa gestão, com uma fonte de lucro sustentável, com um bom modelo de negócios e que está inserida em um setor promissor, tem grandes chances de sobreviver nesses próximos 10 anos e crescer. Quais títulos de renda fixa têm menor risco de crédito? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aqueles países com grande capacidade de pagamento ou aquelas instituições que têm um balanço contábil sólido têm grande capacidade de honrar com os seus compromissos. Portanto, estude, analise, avalie aquela empresa, aquele país para quem você está emprestando, para que você possa diminuir o risco de crédito ou qualquer outro risco que você esteja sujeito. Escolher bons ativos é a melhor forma de ter uma carteira de investimento com um bom desempenho. Pronto! Nesse vídeo você conheceu os principais tipos de risco, as principais classificações e como minimizá-los. Não esqueça de colocar todas as dicas que eu dei aqui em prática, para que você possa ter um bom desempenho nos seus investimentos no longo prazo. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e boa sorte!